O salão de festas estava coberto de luzes douradas, lustres pendendo do teto como joias cintilantes. No centro, uma mesa imensa ostentava taças de cristal e um bolo de vários andares. Era o aniversário de 70 anos do Sr. Álvaro, um homem de cabelos brancos e olhar sereno. Mas naquela noite, o que deveria ser uma celebração de respeito e gratidão se tornaria um espetáculo de humilhação. Laura, a herdeira da empresa da família, desfilava entre os convidados com um vestido reluzente e um sorriso arrogante. Filha do homem que havia demitido Álvaro décadas atrás, ela jamais imaginou que aquele velho humilde, agora convidado por insistência de um funcionário, ousaria aparecer. Quando viu entrando, terno simples, sapatos gastos, mas a cabeça erguida, ela não resistiu à oportunidade de zombar. Olhem só, o vovô veio comemorar com a gente, disse alto rindo, atraindo olhares. Espero que tenha deixado o carrinho de reciclagem lá fora. Os risos ecoaram. Álvaro ficou parado, o coração apertado, mas o olhar firme. Boa noite, senhorita. Vim apenas desejar felicidade e agradecer pelo convite, respondeu com voz trêmula, porém digna. Felicidade? A Laura zombou. A única felicidade que o senhor devia procurar é uma aposentadoria de verdade. Não é cansativo continuar tentando parecer alguém que nunca foi? As palavras cortaram fundo, como lâminas. O salão inteiro silenciou. Álvaro baixou os olhos por um instante. E então sorriu. Um sorriso calmo, misterioso. Às vezes, senhorita, quem mais parece ninguém, é quem carrega as histórias mais valiosas, disse, antes de se afastar para um canto. Ninguém percebeu que na pasta de couro que ele trazia nas mãos, havia documentos que mudariam tudo naquela noite. Enquanto Laura ria com as amigas e o som da orquestra voltava a encher o salão, algo dentro de Álvaro despertava. Ele havia suportado décadas de humilhações, promessas quebradas e injustiças, e agora, diante daquela plateia, chegará a hora de mostrar quem realmente era. No palco, o mestre de cerimônias anunciou. Dentro de instantes, teremos um discurso surpresa em homenagem à família Monteiro. Álvaro fechou os olhos. Seu nome estava naquela lista. E quando pegasse o microfone, nada mais seria o mesmo. O microfone brilhou sob as luzes do salão, refletindo como uma lâmina pronta para cortar máscaras. Os convidados se ajeitaram nas cadeiras, curiosos, enquanto o mestre de cerimônias chamava. E agora, uma surpresa especial. Um antigo colaborador da família Monteiro gostaria de dizer algumas palavras. Senhor Álvaro, o palco é seu. Por um instante, o som da orquestra cessou. Laura engasgou com o champanhe, rindo nervosa. E isso deve ser uma piada, né? Murmurou, olhando para o pai. Quem deixou esse velho falar? O pai dela, Henrique Monteiro, apenas deu de ombros, distraído. Estava bêbado demais para se importar. Deixa, filha. Vai ser divertido, disse, com aquele tom cínico que Álvaro conhecia bem. Álvaro caminhou até o centro do salão. O som dos passos ecoava como trovões silenciosos. Cada olhar que o acompanhava parecia pesar sobre suas costas, olhares de desprezo, de piedade, de deboche. Mas ele não vacilou. Subiu ao palco com a mesma calma de quem atravessa uma ponte antiga, passo a passo, sabendo que o próximo movimento poderia mudar tudo. Pegou o microfone. A mão tremia, mas a voz saiu firme. Boa noite a todos. Alguns responderam friamente. Outros nem olharam. Hoje estou aqui porque me pediram para compartilhar algumas palavras sobre gratidão, continuou. E eu juro que tentei encontrar em mim esse sentimento, mas o que encontrei foi algo muito mais profundo, a verdade. Um murmúrio percorreu o salão. Laura revirou os olhos. Lá vem o discurso de autoajuda do pobre coitado, sussurrou para uma amiga, rindo. Mas Álvaro continuou. Há 40 anos, eu trabalhava para o senhor Henrique Monteiro. Fui gerente da antiga fábrica da família. Dava tudo de mim, até o dia em que fui demitido injustamente, acusado de desviar dinheiro. Fui humilhado, expulso, e todos acreditaram nessa mentira. O salão ficou tenso. Perdi tudo. Minha casa, minha esposa, minha saúde. Fui tratado como lixo. E quem espalhou o boato? Ele olhou diretamente para Henrique, que agora o observava com o rosto rígido. O próprio homem que se dizia meu amigo. Henrique levantou-se, vermelho de raiva. E isso é um absurdo. Gritou. Cale-se ou eu mando tirá-lo daqui. Mas Álvaro não recuou. O senhor pode me tirar daqui, mas não pode apagar o que fez. Ele abriu a pasta de couro e retirou um envelope grosso, cheio de documentos antigos. Durante todos esses anos, eu guardei provas, auditorias, registros, testemunhos. Descobri que o desvio que me acusaram de cometer foi cometido por outro. Um silêncio mortal tomou o salão. Álvaro ergueu o olhar. Pelo senhor mesmo, Henrique. O choque foi imediato. Convidados se entreolharam boquiabertos. Laura levantou-se, o rosto pálido. E isso é mentira. Meu pai nunca faria isso. Gritou. Mas Álvaro, com calma, continuou. Eu não vim aqui para vingança. Vim para mostrar que a verdade não envelhece. Que a dignidade não se aposenta.
e estendeu os papéis ao público. Aqui estão as assinaturas, as transferências, os nomes falsos usados. Tudo. Henrique cambaleou, tentando responder, mas as palavras não saíam. A máscara de poder que sempre usará começava a se rachar diante de todos. Os convidados, antes bajuladores, agora cochichavam, olhando como se fosse um estranho. Laura, desesperada, tentou tomar o microfone. E chega, você não tem direito de arruinar a vida da minha família, gritou, puxando o braço dele. Mas Álvaro segurou firme, e sua voz ganhou um tom mais duro, cortante. Direito. Ele olhou para ela, os olhos marejados. Sabe o que é não ter direito a nada? É acordar com fome, ser chamado de ladrão, ver seu nome pisado enquanto os culpados brindam com champanhe. Você nunca vai entender, menina. Ela recuou um passo. Mas hoje, talvez comece a entender o peso da vergonha. Os murmúrios cresceram. Repórteres convidados para o evento já levantavam câmeras e celulares. A verdade estava sendo transmitida sem volta. Henrique, desesperado, agarrou o microfone das mãos de Álvaro. Isso é calúnia. Gritou, cuspindo as palavras. Você quer dinheiro? É isso? Eu te pago. Quanto você quer para sair daqui agora? O velho sorriu cansado, triste. Dinheiro. Ele riu baixo, amargo. O senhor ainda acha que tudo se compra. Eu não quero seu dinheiro, Henrique. Eu quero minha paz. A plateia ficou muda. Álvaro respirou fundo, e com as mãos trêmulas, continuou o discurso. Mas agora, a voz estava embargada pela emoção. Eu perdi minha esposa enquanto tentava provar minha inocência. Ela morreu acreditando que eu era um ladrão. E mesmo assim, nunca deixei de acreditar que um dia o mundo veria a verdade. Hoje, diante de todos vocês, eu apenas peço uma coisa, que ninguém mais seja humilhado por ter pouco. Que ninguém ria de quem está por baixo, porque às vezes, é lá de baixo que vem a lição mais alta da vida. Um silêncio quase sagrado tomou conta do salão. As luzes pareciam mais fracas, os rostos mais pálidos. E Laura? Laura começou a chorar. Ela olhou ao redor. Os olhares que antes a admiravam, agora a atravessavam com desprezo. O brilho do vestido caro não disfarçava o peso da vergonha. Álvaro devolveu o microfone ao suporte. O senhor me destruiu uma vez, Henrique, disse baixo, mas audível. Hoje, só devolvo o que era seu desde o começo, a verdade. Ele desceu do palco sob um silêncio absoluto. Nenhum aplauso, nenhum sussurro, apenas o som dos próprios passos, ecoando como sinos de justiça tardia. Mas antes de sair pela porta, um homem de terno escuro se aproximou. Era o advogado da empresa. Senhor Álvaro, posso conversar com o senhor por um momento? Perguntou com um tom respeitoso. Álvaro parou. Claro. O advogado se inclinou e murmurou algo em seu ouvido. Álvaro empalideceu. Como é? Sussurrou ele, confuso. O advogado assentiu, mostrando um documento discreto. O senhor precisa saber disso. Henrique Monteiro está sendo investigado há meses. E há mais, o nome do verdadeiro dono da empresa não é mais o dele. Álvaro ficou imóvel, o coração disparado. Como assim? O advogado olhou fixamente. O verdadeiro dono é o senhor. O mundo pareceu parar. O velho sentiu o chão sumir sob seus pés. O eco das palavras reverberava em sua mente como um trovão impossível. Laura, ao fundo, observava confusa. Henrique, pálido, desabava numa cadeira, segurando o peito. O velho respirou fundo, as mãos tremendo, a alma girando entre espanto e descrença. O herdeiro humilhado, agora era o verdadeiro dono de tudo. O salão estava mergulhado em um silêncio mortal. O som das taças sendo deixadas nas mesas ecoava como pequenos estalos de gelo quebrando. Laura observava o velho parado diante do advogado, com os olhos arregalados e o coração acelerado. Aquela noite, que deveria ser o auge do prestígio da família Monteiro, havia se transformado em um palco de desgraça e revelações impensáveis. Álvaro respirava fundo, tentando entender as palavras que ainda martelavam em sua mente. Eu, o verdadeiro dono? Murmurou sem acreditar. O advogado, um homem sério e de fala controlada, assentiu. Sim, senhor, e há provas disso. Eu represento um grupo de auditores que vem investigando a empresa nos últimos anos. Há registros que indicam que o senhor, antes de ser demitido, possuía ações majoritárias que foram retiradas do seu nome de forma ilegal. O velho levou as mãos à cabeça, os olhos marejados. Mas isso é impossível. Henrique tirou tudo de mim. Eu saí sem nada. Justamente respondeu o advogado. Ele o enganou. Usou documentos falsos e testemunhas compradas. A auditoria rastreou as transferências. Tudo foi revertido judicialmente há alguns dias. O senhor é o verdadeiro proprietário, senhor Álvaro. Legalmente, tudo isso aqui, ele fez um gesto amplo para o salão, para as pessoas, para o Império Monteiro, pertence ao senhor. Henrique se levantou cambaleante, o rosto suando e a voz rouca. É mentira. Isso é um absurdo. Gritou, batendo na mesa. Ninguém vai acreditar nessa história de velho louco. Mas a autoridade na voz do advogado e o brilho dos papéis em suas mãos cortaram qualquer dúvida.
Os convidados, agora em murmúrios altos, olhavam para Álvaro com uma mistura de surpresa e reverência. O homem que fora humilhado minutos antes, agora era o verdadeiro dono de tudo. Laura olhava para o pai, desesperada. Pai, o que está acontecendo? Henrique evitava o olhar da filha. Ele sabia. Sabia que aquela verdade estava escondida há décadas. E sabia também que se Álvaro abrisse a boca mais uma vez, tudo o que construiu, o poder, o nome, o orgulho, se desintegraria. Mas Álvaro não parecia movido por ódio. Seu olhar era calmo, triste. Eu nunca quis destruir ninguém, doutor, disse ao advogado. Só queria limpar meu nome. E limpou, senhor Álvaro. Mas agora o senhor precisa decidir o que fazer. A empresa, os bens, os imóveis, tudo está prestes a ser transferido oficialmente. Laura, trêmula, se aproximou. O olhar dela não era mais de desprezo, era de confusão e medo. O senhor sabia de tudo isso? Álvaro a encarou por um instante. Não, minha filha. Eu só vim aqui para ter paz. E parece que a paz decidiu me encontrar de um jeito inesperado. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Henrique desabou. O barulho do corpo caindo no chão fez o salão inteiro estremecer. Laura gritou. Pai! O caos tomou conta do ambiente. Gritos, correria, um médico entre os convidados se aproximando às pressas. Álvaro, atônito, deu um passo atrás. Henrique estava com o rosto pálido, o peito subindo e descendo em espasmos. Ataque cardíaco, murmurou o médico. Chame uma ambulância, agora. Em minutos, o salão de luxo se transformou em um cenário de desespero. Convidados se afastavam, os seguranças tentavam abrir caminho, e Laura chorava aos prantos, ajoelhada ao lado do pai. Álvaro assistia tudo em silêncio. Aquilo não era a vingança que ele havia imaginado, era uma tragédia. Ele sentiu o coração apertar. Por mais que tivesse sofrido, por mais que tivesse sido destruído, ver o homem que um dia fora seu amigo ruir daquele jeito. Era como ver uma parte do próprio passado morrer junto. A ambulância chegou, levando Henrique inconsciente. Laura o acompanhou, trêmula e sem forças. O salão, antes vibrante, ficou vazio, com apenas taças derrubadas, guardanapos manchados e um silêncio pesado. Álvaro permaneceu ali, imóvel, observando as luzes douradas refletirem nas taças quebradas. Tudo que ele sempre quis, justiça, verdade, dignidade, estava diante dele. Mas, de repente, ele percebeu o peso terrível daquilo. Vencer não trazia felicidade, trazia solidão. 2 dias depois, o nome de Álvaro Monteiro estava estampado em todos os jornais. Antigo funcionário prova fraude e assume empresa bilionária, diziam as manchetes. Repórteres o seguiam, câmeras o cercavam. O homem simples, de roupas modestas, tornará-se símbolo de resistência e justiça. Mas Álvaro não comemorava. Passava os dias no hospital, ao lado da cama de Henrique. O ex-patrão estava entre a vida e a morte, preso entre tubos e aparelhos. Laura, exausta, olhava para o velho com olhos marejados. Eu não sei o que dizer, murmurou. Tudo que meu pai fez é imperdoável. Álvaro suspirou com um olhar de dor e compaixão. Às vezes, o perdão é o que mais pesa, menina. Ela o encarou surpresa. O senhor ainda é capaz de perdoar? Não é fácil. Mas o ódio envelhece a alma. E eu já carreguei isso por tempo demais. Laura começou a chorar. Eu fui horrível com o senhor, no salão, na frente de todos. Você só repetiu o que aprendeu, disse ele, calmo. Seu pai te ensinou que poder é tudo. Mas o verdadeiro poder é olhar alguém nos olhos e não precisar pisar nele para se sentir grande. As palavras de Álvaro pareciam atravessar o ar como orações silenciosas. Naquela noite, enquanto Laura dormia na poltrona, ele olhou para Henrique entubado e murmurou. A vida deu voltas demais, meu velho. Mas eu não quero seu fim. Só quero que acorde, para ver que a verdade venceu sem precisar matar ninguém. Dias se passaram. Henrique acordou fraco, o olhar perdido. Quando viu Álvaro sentado ao lado da cama, as lágrimas começaram a brotar. Você ainda está aqui? Sussurrou. Testou. O porquê? Eu te tirei tudo, te destruí. E o senhor quase me fez esquecer quem eu era, respondeu o velho, com serenidade. Mas eu lembrei. E agora quero lembrar o senhor também. Henrique virou o rosto, envergonhado. Eu tive medo de perder o império, de admitir que o erro foi meu. E perdeu do mesmo jeito, disse Álvaro, baixando o olhar. Mas ainda pode salvar o que resta da sua alma. O ex-patrão chorou. Você vai ficar com tudo agora, não é? Não, respondeu Álvaro, levantando-se. Eu já fiquei com o que importava, a verdade. Henrique o encarou, confuso. O que vai fazer então? O velho respirou fundo, olhando pela janela do hospital. Vou devolver metade da empresa. Ao povo que me ajudou, aos funcionários que foram humilhados como eu. A outra metade, ele olhou para Laura, que acabava de entrar no quarto, com lágrimas nos olhos. Vai ficar com a sua filha. Laura arregalou os olhos. Mas, por quê? Porque ela merece uma segunda chance. Todos merecem. Henrique chorava silenciosamente.
Álvaro se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dele e murmurou: a vida não me deve mais nada. Agora, é você quem precisa se reconciliar com ela. Ele se virou e caminhou até a porta. Os passos lentos, firmes, cheios de dignidade. Quando chegou ao corredor, parou, respirou fundo e olhou para o teto branco do hospital. Pela primeira vez em 40 anos, sentiu paz. Mas enquanto se afastava, um dos seguranças se aproximou correndo. Senhor Álvaro, gritou, há um problema. O velho se virou, alarmado. O que aconteceu? O segurança hesitou. O senhor precisa ver por si mesmo. É sobre a empresa, alguém está tentando tomar tudo de novo. O coração de Álvaro disparou. Quem? O homem abaixou a cabeça. Um novo investidor, alguém que diz ser o verdadeiro herdeiro. O velho empalideceu. O verdadeiro herdeiro? Repetiu, confuso. O segurança assentiu. Sim, e ele tem documentos. Álvaro sentiu as pernas fraquejarem. O que mais ainda estava escondido naquela história? Quem era esse herdeiro misterioso, que surgia justamente quando a verdade parecia finalmente ter vencido? O velho Álvaro caminhava pelos corredores da empresa com o coração disparado. A cada passo, lembrava-se das décadas que passou sendo humilhado, das noites sem dormir tentando provar sua inocência. Agora, quando finalmente havia conquistado paz, um novo nome surgia para desafiar sua verdade. Na sala de reuniões, dezenas de repórteres e funcionários esperavam. No centro, um homem de terno preto, jovem, altivo, segurava uma pasta de couro idêntica à que Álvaro sempre carregava. Senhoras e senhores, anunciou ele, com voz firme, meu nome é Daniel Monteiro. Sou o verdadeiro herdeiro da empresa que este homem alega ser sua. O salão explodiu em murmúrios. Álvaro ficou imóvel. Daniel Monteiro, repetiu, confuso. Quem é você, rapaz? O jovem abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Sou neto de Henrique Monteiro, filho de Helena, sua filha que morreu no exterior. Estes papéis provam minha ascendência e mostram que o senhor Álvaro não tem direito sobre o império da família. O advogado de Álvaro levantou-se, tentando conter o caos. Com todo respeito, esses documentos precisam ser verificados. A justiça já reconheceu o senhor Álvaro como proprietário legítimo, mas Daniel o interrompeu. A justiça reconheceu baseando-se em provas incompletas. O que ninguém sabia é que minha mãe deixou testamentos e registros guardados fora do país. Álvaro olhou para o rapaz com tristeza. E por que você aparece agora, filho? Perguntou com voz calma. Quando tudo foi destruído, quando a mentira reinava, ninguém da família Monteiro se levantou. Daniel respirou fundo. Porque eu não sabia de nada. Descobri a verdade há poucas semanas. E quando soube, também senti vergonha. O velho observava o jovem em silêncio. Havia algo no olhar dele, a mesma chama que um dia ele próprio carregou, sede de justiça. Não quero meu trono, quero o nome limpo da sua família, murmurou Álvaro. É isso, não é? O rapaz assentiu, com lágrimas contidas. E sim, eu quero consertar o que meu avô destruiu. Por um longo instante, os dois se olharam, o passado e o futuro frente a frente. E então Álvaro sorriu. Um sorriso sereno, quase paternal. Então conserte comigo. O murmúrio cessou. Todos ficaram em silêncio absoluto. Eu lutei a vida inteira por justiça, não por riqueza. Ele olhou para os documentos sobre a mesa e empurrou-os de volta para Daniel. Se há algo que te pertence, que seja seu. Mas quero que essa empresa seja reconstruída em cima da verdade, não da vingança. Daniel ficou sem palavras. O senhor está disposto a dividir tudo? Não a dividir, respondeu Álvaro. A reconstruir, juntos. As palavras pairaram no ar como um sopro de redenção. Laura, que observava de canto, começou a chorar. Aproximou-se dos dois e colocou a mão sobre o ombro de Álvaro. O senhor é o homem mais nobre que já conheci, disse, com a voz embargada. E eu fui cega por muito tempo. Álvaro sorriu. O mundo é duro, minha filha. Mas ele ainda recompensa quem escolhe o certo. Ele se virou para Daniel e estendeu a mão. Que tal começarmos de novo? Monteiro e Monteiro. Um nome limpo. Um legado de verdade. O jovem hesitou por um instante, depois apertou a mão do velho com força. Os aplausos vieram, tímidos no começo, depois intensos, sinceros, vindos de todos os funcionários. Álvaro fechou os olhos, sentindo as palmas ecoarem como um hino. O peso dos anos, das perdas, das humilhações, parecia se dissolver. Ele havia vencido, mas não sobre os outros, sobre o próprio passado. Alguns meses depois, a fachada da empresa ganhou um novo nome, Instituto Monteiro e Álvaro, Fundação para a Dignidade e o Trabalho. Metade dos lucros era destinada a programas de reinserção profissional para idosos e ex-funcionários injustiçados. Num evento de inauguração simples, Álvaro discursou, com a voz serena que o público agora reconhecia. Eu aprendi que o tempo cura o que a vingança destrói. Que o perdão é o único negócio que sempre dá lucro. E que ninguém é pequeno demais para mudar o rumo da própria história. O público aplaudiu. Laura, agora uma mulher transformada, trabalhava ao lado dele na fundação.
Daniel, o novo herdeiro, administrava a empresa com ética e humildade. Henrique, debilitado, assistia tudo de uma cadeira de rodas, em silêncio, com lágrimas correndo pelo rosto. Quando o evento terminou, Álvaro se aproximou dele. Está vendo, Henrique? Disse, com um leve sorriso. O que você destruiu com mentiras, a verdade reconstruiu com amor. Henrique tentou falar, mas a emoção o impediu. Apenas apertou a mão do velho, num gesto que dizia o que as palavras já não podiam. Mais tarde, sozinho, Álvaro caminhou até o jardim da fundação. O vento balançava as árvores e o sol se punha, tingindo o céu de dourado. Fechou os olhos e murmurou. Rosa, o nome de sua falecida esposa escapou em sussurro. Eu consegui, meu amor. Nosso nome está limpo. Uma lágrima caiu, mas era leve, diferente, lágrima de paz. Ele sorriu, olhando o horizonte. O velho que um dia foi humilhado agora deixava ao mundo uma lição. Que o tempo pode demorar, mas a verdade sempre encontra o caminho de volta. E naquele pôr do sol silencioso, Álvaro finalmente descansou em paz, não por ter vencido os outros, mas por ter vencido a dor.